TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, e começa agora mais um Correio Petropolitano na TV, primeira edição. Eu sou Mariana Braga e estamos ao vivo dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, trazendo as principais notícias da região, especialmente para você. Hoje é quinta-feira, 19 de março, e você vai ver a seguir. TCE pede esclarecimentos da Prefeitura de Petrópolis sobre possíveis irregularidades no reajuste da passagem de ônibus. O município de Petrópolis entra com novos recursos contra a decisão dos uniformes. A Prefeitura de Petrópolis inaugura serviço de radiologia odontológica e amplia diagnóstico em saúde bucal. Brasil entra em alerta máximo por aumento de casos de sarampo nas Américas. Agora, no Correio Petropolitano na TV, primeira edição. O Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro determinou que a Prefeitura de Petrópolis e a Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes, a CPTrans, prestem esclarecimentos dentro de 15 dias sobre possíveis irregularidades no processo de reajuste da passagem de ônibus para R$ 5,90. O TCE vai examinar a legalidade do aumento e verificar se está de acordo com as planilhas de custos, a governança da bilhetagem e o cumprimento das normas municipais. A decisão partiu da análise de uma representação protocolada pela vereadora Júlia Casamasso, do PSOL, em conjunto com o deputado estadual Yuri Moura, do mesmo partido. Júlia já havia solicitado uma perícia técnica à 4ª Vara Civil de Petrópolis no ano passado sobre o mesmo assunto, pedindo que fossem auditados todos os elementos utilizados no cálculo tarifário. A gente teve, no último período, um aumento significativo na tarifa de ônibus, só que embasado por planilhas totalmente inconsistentes. Um aumento muito inflado no valor de depreciação dos veículos, que gira em torno de 90% o aumento. Uma das principais falhas apontadas pela parlamentar foi a quilometragem, que, segundo ela, estava quase inalterada se comparada aos anos de 2023 e 2025, mesmo com menor quantidade de veículos circulando. Conforme expresso no documento, a planilha apresentada pela CPTrans tinha como base elementos enviados pelo Sindicato das Empresas de Transporte Rodoviário de Petrópolis, dando margem para erros e apontando a necessidade de maior atenção quanto à consistência dos dados. São inúmeras inconsistências nas planilhas que foram apresentadas e que, por si só, não justificam o aumento da passagem, até porque a gente teve uma queda no custo operacional do serviço de 16%. A análise do TCE, que culminou na decisão, levou em consideração as denúncias dos parlamentares sobre o procedimento, que, segundo eles, estaria com vícios que comprometem a legalidade e a transparência tarifária. Foram destacados a ausência de decreto regulamentar, a inexistência de um parecer do Conselho Municipal de Trânsito e Transportes e a presença de inconsistências relevantes nas planilhas de custos apresentadas pela CPTrans, fato que já havia sido apontado no pedido de perícia da vereadora. Entre outras questões, a bilhetagem se encontra sob responsabilidade de uma entidade privada, o Cetraspetro, o que, de acordo com a Corte, pode configurar violação à legislação municipal. Diante do exposto, o órgão afirmou que os problemas apresentados ligados ao transporte público municipal não são uma questão isolada, apontando que tais situações fazem parte de uma raiz estrutural no modelo de concessão e na regulação dos serviços. Relembrando então o processo que trata de novas licitações do transporte na cidade, que deveria ter ocorrido ainda em 2025. Um verdadeiro descaso com a população que anda de ônibus todos os dias. E quem faz a planilha, quem fornece esses dados, são as empresas de ônibus.
Quem faz a auditoria desses mesmos dados? As próprias empresas, através da CETRANSPETRO. Sendo assim, a Prefeitura vai ter que esclarecer a incoerência entre a quilometragem declarada e a efetiva capacidade operacional da frota, o aumento injustificado nos valores estimados para aquisição de veículos, a operação de veículos acima da idade máxima permitida pela regulamentação municipal, os aumentos desproporcionais nos custos de depreciação e remuneração de capital, a manutenção de tarifas elevadas, apesar da redução dos custos operacionais e fixos. Tá muito caro, porque, por exemplo, eu morava em Brasília e a passagem lá era R$3. Aqui eu tô pagando o dobro para um ônibus só. Daqui até Correios eu acho justo, porque agora daqui ali no Florida eu acho caro, porque eu vou a pé e volto a pé, né? Eu acho caro. Daqui ali fica puxado, fica bem puxado mesmo. Para Amanda, outra questão que não justifica os valores é a qualidade dos ônibus. A questão das ruas, tipo, cheio de buraco, e o ônibus não corresponde a isso, a gente poder pagar passagem, porque tem ônibus que, por exemplo, o banco, às vezes alguns estão quebrados, janela também não funciona. A Prefeitura de Petrópolis deve informar também as inconsistências nos dados de bilhetagem, acessos aos terminais e auditoria realizada pelo CETRANSPETRO, a inclusão de repasses indevidos na planilha tarifária comparado à legislação municipal, a inobservância das exigências formais previstas na Lei Orgânica Municipal para reajuste tarifário. Além disso, deve ser esclarecido a ausência de uma manifestação prévia obrigatória do Comutran, o afastamento imotivado de um precedente administrativo estabelecido pelo Decreto nº 562 de 2023, a indevida substituição do ato administrativo pelo cumprimento de direito de decisão judicial sem edição de decreto, e, por último, a omissão em informar ao juízo a legislação municipal pertinente, comprometendo a execução da decisão judicial. A Prefeitura de Petrópolis, por sua vez, informou que a quilometragem do sistema se manteve praticamente estável, mesmo com a redução da frota em razão do aumento da produtividade dos veículos. Esclareceu que, na época, se posicionou de forma contrária ao reajuste da tarifa, considerando os problemas operacionais ainda apresentados pelas empresas, como falhas na prestação do serviço e irregularidades nas viagens, e reforçou que o cálculo tarifário seguiu os critérios técnicos previstos na legislação vigente e na metodologia adotada pela própria CPTrans. Já em relação ao Comutran, salientou que se trata de um órgão de caráter consultivo, não sendo responsável por deliberações sobre reajuste tarifário. E no último dia 10, o município de Petrópolis entrou com novos recursos contra a decisão da Justiça que obriga o fornecimento de uniformes escolares a cerca de 39 mil alunos da rede municipal. Agora, o Executivo busca levar o caso às instâncias do Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, após o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro manter a determinação que garante a assistência dos estudantes. Esse não é o primeiro recurso apresentado pelo município à Justiça. Em 2025, a Procuradoria-Geral de Petrópolis recorreu da mesma decisão, alegando que o cenário de calamidade financeira impede a distribuição e que tal medida impactaria o orçamento municipal, podendo trazer riscos ao funcionamento dos serviços essenciais. Nos processos atuais, a Procuradoria mantém o mesmo argumento apresentado e diz que os uniformes não são ferramenta essencial na vida escolar, pois não impedem os alunos de comparecerem à instituição de ensino, já que conseguem ir com roupas comuns. Além do mínimo existencial, o município sustentou que a Constituição Federal estabelece como obrigatoriedade na educação o material didático, transporte e alimentação e assistência à saúde, ressaltando que os uniformes não estão na lista e que a medida exigida pela Justiça se configura em desrespeito à administração municipal, além de violar a separação dos poderes. Por esse motivo, a Prefeitura contestou as decisões, pedindo um efeito suspensivo, e a Procuradoria ressaltou que é impossível conseguir efetuar a medida, tendo em vista os prazos estipulados pela Justiça, que determinou que os insumos deveriam ser entregues a partir do ano letivo de 2026, afirmando que o cumprimento gera riscos iminentes à população.
O conhecimento dos novos recursos para o não fornecimento das roupas escolares gerou críticas por parte do Legislativo Municipal. A vereadora Júlia Casamasso expressou através das redes sociais que a sustentação de calamidade financeira não condiz com as ações do Executivo, que, segundo ela, já destinou quase 10 milhões de reais para uma empresa terceirizada de apoio à educação. A gente descobriu que só esse ano já foram quase 10 milhões de reais para a empresa terceirizada que opera o serviço de apoio na educação do nosso município. 10 milhões de reais na mão de empresa terceirizada. A parlamentar ressalta ainda que os insumos não são luxo. Educação pública é prioridade. Além dos trajes escolares, o município foi obrigado pela Justiça a ofertar materiais didáticos aos estudantes da rede municipal, sendo algo obrigatório conforme a Constituição Federal. E então, após a deliberação judicial que determinou a entrega dos itens básicos de forma completa a todos os matriculados a partir do ano letivo deste ano, a Secretaria de Educação encaminhou à Justiça, no dia 5 de março, um cronograma para a aquisição dos materiais. Perguntada sobre os recursos e a verba destinada à empresa terceirizada, a Prefeitura Municipal não respondeu até o fechamento desta edição. Olha só, gente, agora mudando de assunto, a carreta do cinema rodoviário da Polícia Rodoviária Federal está em Petrópolis e segue com programação especial voltada à educação no trânsito até a próxima segunda-feira. As atividades acontecem na Praça Visconde de Mauá, conhecida como Praça da Águia, aqui no centro de Petrópolis, em parceria com a Prefeitura. Estamos aqui ao vivo com a Evelyn Carvalhais, que vai trazer mais informações para a gente. Boa tarde, Evelyn, tudo bem? Fala mais, como é que funciona essa carreta? Boa tarde, Mariana. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Como você falou, quem passou ali hoje pela Praça Visconde de Mauá, mais conhecida como Praça da Águia, pôde perceber uma movimentação. A carreta Cinema Rodoviário da PRF está oferecendo sessões com exibição de vídeos e filmes, além de palestras ministradas por equipes da PRF, com foco no comportamento seguro nas vias públicas. Entre os temas abordados estão o uso do cinto de segurança, os riscos da condução sob efeito de álcool e outras substâncias e o respeito às normas de circulação, além de orientação para pedestres, motoristas e passageiros. A programação também inclui exposição de viaturas da PRF e atividades educativas realizadas em conjunto com o SEST Senat, com orientações práticas voltadas para diferentes públicos. As escolas da rede pública têm horários reservados para participação. Nesta quinta-feira, dia 19, as atividades para estudantes acontecem às 4 horas da tarde. Já amanhã, na sexta-feira e também na segunda, os encontros serão das 8h30 da manhã às 11 horas e das 1h30 da tarde às 4 horas. No sábado também tem encontro. Sábado é dia 21 e o espaço fica aberto ao público em geral, da 1h da tarde até às 5 horas, ampliando o acesso às ações educativas. Volto com você, Mariana. Evelyn, a gente pode ver que ações como essa são de extrema importância, visto que aqui Petrópolis tem um alto histórico de acidentes, tanto de carro quanto de moto, também atropelamento. Então, quanto mais gente ser informado sobre aqui, como é que se portar no trânsito, é melhor. Muito obrigada por suas informações, viu? E agora, falando sobre saúde, a Prefeitura inaugurou na terça-feira o Serviço de Radiologia Odontológica Dr. Ekner Antônio de Andrade. Um novo espaço aqui em Petrópolis que fortalece a rede de saúde bucal no município e amplia a capacidade de diagnóstico para a população. O serviço foi instalado no Centro de Especialidades Odontológicas, no centro localizado na rua Monsenhor Bacelar. Estamos aqui no Centro de Odontologia de Petrópolis, na Monsenhor Bacelar, inaugurando esse equipamento de radiologia odontológica para o município de Petrópolis. A iniciativa representa um avanço na organização da rede de saúde bucal, tornando os atendimentos mais eficientes e ampliando o acesso da população a exames essenciais para a prevenção, diagnóstico e acompanhamento de diversas condições odontológicas. Hoje a gente tem uma fila, porque as radiografias são feitas uma a uma, cada dente individualmente. A diretora do Departamento de Odontologia da instituição, Alessandra Montenegro, destaca que esse problema tende a ser amenizado
Estado com um novo equipamento de radiografia panorâmica instalado no local, que permite a realização de exames com mais precisão e agilidade, contribuindo diretamente para a qualificação do atendimento odontológico na rede pública. Nós tínhamos que fazer um dente de cada vez. Agora, com esse novo equipamento, a gente consegue agilizar o resultado, facilitar a vida de quem trabalha e também do paciente que vem aqui que precisa desse serviço. O serviço leva o nome do cirurgião dentista Dr. Ekner Antônio de Andrade, profissional que teve papel fundamental na construção da política de saúde bucal do município. Ele foi o fundador do primeiro Centro de Especialidades Odontológicas da Prefeitura de Petrópolis, iniciativa criada 6 anos antes da portaria do Ministério da Saúde, que instituiu oficialmente esse modelo de atendimento em todo o país. E o Brasil entrou em alerta máximo por causa do aumento dos casos de sarampo nas Américas. A preocupação é evitar que surtos registrados em outros países cheguem ao território nacional. Nos 2 primeiros meses de 2026, o continente americano já registrou 7.145 casos de sarampo, quase metade de todos os casos confirmados em 2025, quando foram contabilizadas 14.891 infecções e 29 mortes em 14 países. No Brasil, o primeiro caso deste ano foi confirmado na semana passada. Um bebê de 6 meses, na cidade de São Paulo, contraiu a doença durante uma viagem à Bolívia. Apesar disso, o país ainda não corre risco de perder o certificado de área livre, já que não há transmissão sustentada do vírus dentro do território nacional. Em 2025, foram confirmados 38 casos. O Ministério da Saúde reforça que a vacinação é a principal forma de prevenção. O calendário do SUS prevê 2 doses. A primeira aos 12 meses com a tríplice viral e a segunda aos 15 meses com a tetraviral. No ano passado, 92,5% dos bebês receberam a primeira dose no Brasil, mas apenas 77,9% completaram o esquema vacinal na idade recomendada. A orientação é que todas as pessoas de até 59 anos, sem comprovação das 2 doses, procurem se vacinar. Outro ponto de atenção são as viagens internacionais. Segundo o Ministério da Saúde, eventos de grande porte, como a Copa do Mundo, que será realizada nos Estados Unidos, México e Canadá, que são países que enfrentam aumento de casos, podem contribuir para a disseminação do vírus. Por essa razão, a Anvisa já começou a divulgar alertas em aeroportos e portos para reforçar a importância da vacinação antes de viajar. E olha só, gente, a emoção tomou conta do Hemorrio na manhã de segunda-feira. Isso porque às vésperas de completar 70 anos, idade limite para a doação de sangue, Hilton Borges da Silva realizou a sua 41ª contribuição, o que fechou um ciclo de solidariedade e amor ao próximo. Ele é um exemplo. Ele diz que é a última doação dele, já falei isso para ele. Não é a última doação. Ele vai continuar doando como exemplo que ele deixou. Tá? Disseminar isto, que a doação ajuda, salva a vida, como ele fez. Dezenas de salvamentos. Dever cumprido mesmo. Durante esses anos todos, valeu a pena. Morador de Anchieta, na zona norte do Rio, o segurança aposentado é doador desde 1997. Ao longo de quase 3 décadas, ele manteve uma rotina de dedicação. Saía de casa bem cedo, pegava o trem até a Central do Brasil e seguia a pé até o Hemorrio. Em todos os lugares que eu trabalhava, eu sempre falava pro meu chefe, olha, eu sou doador de sangue nato, só me deixa sair tal dia. Era assim, sem problema nenhum. Com o sangue tipo O negativo, considerado universal, Hilton ajudou pacientes em diversas situações. Além das doações de sangue, também passou a doar plaquetas essenciais em tratamentos como cirurgias, transplantes e no combate ao câncer, especialmente a leucemia. Depois que eu vim pela primeira vez, eu falei, não, eu acho que eu vou doar um sangue. E depois, sabendo do tipo de sangue que era, né? Aí eu falei, não, vou ter que ficar nessa aí sempre. Até quando der, eu vou indo. A despedida de Hilton do Hemorrio foi marcada por uma grande surpresa. A equipe do Salão do Doador preparou uma homenagem com bolo, vela de aniversário, medalha, broche e até uma camisa especial para celebrar a trajetória de solidariedade. Seu Hilton, muito obrigada pela sua parceria, pela sua solidariedade, que o senhor seja um exemplo, né, para a nossa população. Seu Hilton é muito especial, né, porque é uma pessoa que a gente tem um contato frequente, né,
né? Ele está sempre aqui no serviço e a gente espera que ele seja um exemplo, né? Porque ele é um doador fidelizado. Mesmo se despedindo das doações, Hilton garante que vai continuar incentivando outras pessoas a adotarem o gesto solidário. Histórias como a dele mostram que um simples ato pode fazer a diferença e salvar muitas vidas. É o que eu falei, eu queria prosseguir mais, né? Mas, gente, não custa nada você comparecer no Hemorrio, fazer suas doações. É muito gratificante, cara, muito gratificante. Vale destacar que a Secretaria de Estado de Saúde tem investido na ampliação das doações, com novos polos regionais e equipes externas de coleta. Em 2025, foram 96 mil bolsas de sangue coletadas, e só neste ano, mais de 15 mil já foram registradas. E você vai ver no próximo bloco. Unidade administrativa da Unimed Petrópolis é invadida e cooperativa alerta para tentativa de golpe. Mulher é presa por tráfico de drogas em 3 Rios. Comissário de Polícia Civil explica passo a passo de uma investigação. Painel da Secretaria de Saúde revela que mulheres são as principais vítimas de violência no estado. O Correio Petropolitano na TV, primeira edição, volta já. Segurança com inteligência, estratégia e ação. Antes não tinha, agora tem. O governo do estado investe mais de 16 bilhões por ano em câmeras de reconhecimento facial, central de vídeo monitoramento, mais policiais, viaturas e muito mais. É isso, Edu. Flávia, antes entrava e saía governo, os bandidos seguiam armados. Hoje o Rio bate recordes na apreensão. Antes o investimento do Segurança Presente era só na capital. Agora são mais de 50 bases em diversas regiões. Vai daí, Gisele. O Rio sempre teve vocação para grandes eventos, certo, Tenente? Positivo. Agora também dá show em planejamento. Antes não tinha estratégia. Agora temos até uma agência central de inteligência. Isso dá mais agilidade nas investigações, né, Major? Claro, Flávio. Positivo. Bota positivo nisso. O Rio de Janeiro tem um governo que trabalha muito. Primeiro ele faz, depois ele mostra. Como tem que ser, né? Enquanto você pensa que poderia ganhar igual aos homens, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Estamos de volta. E a unidade administrativa da Unimed Petrópolis, localizada na Avenida Dom Pedro I, foi invadida na manhã desta quarta-feira, 18 de março, por volta das 6h30 da manhã. Por essa razão, a operadora orienta clientes a desconsiderar mensagens e não realizar pagamentos por WhatsApp. De acordo com imagens do circuito interno de monitoramento, uma mulher forçou um dos portões de entrada e uma das portarias de acesso ao prédio. Durante a ação, foi furtado um aparelho celular utilizado pelo setor comercial da cooperativa. Após o ocorrido, a Unimed Petrópolis identificou que o telefone está sendo usado para o envio de mensagens solicitando pagamentos via Pix. A operadora alerta que se trata de uma tentativa de golpe e reforça que não realiza cobranças por esse tipo de abordagem. A orientação é para que clientes e parceiros
envolvidos desconsiderem qualquer mensagem com pedido de pagamento e, em caso de dúvida, entrem em contato apenas pelos canais oficiais da cooperativa. O caso foi registrado na 105ª Delegacia de Polícia no Retiro e a cooperativa informou que já está adotando as medidas cabíveis junto às autoridades competentes. Uma mulher foi presa por tráfico de drogas durante uma ação da Polícia Militar na tarde de quarta-feira em Três Rios. Na ocorrência, os agentes apreenderam uma grande quantidade de drogas em uma residência. Policiais do 38º Batalhão de Polícia Militar chegaram na Vila Paraíso, em Três Rios, após denúncias anônimas sobre a prática de tráfico de entorpecentes em uma residência. Com autorização do proprietário, os agentes realizaram buscas no imóvel e encontraram grande quantidade de drogas. Ao todo, foram apreendidos aproximadamente 5 quilos de maconha, 97 gramas de cocaína, 21 gramas de crack e 8 galões de uma substância conhecida como loló. Durante a ação, os policiais também recolheram 2 aparelhos de balança de precisão, material para indolação, um celular, um soco inglês e uma placa de motocicleta com registro de roubo. A mulher encontrada no imóvel foi presa pelo crime de tráfico de drogas. E um segundo envolvido foi identificado, mas não estava no local. A ocorrência foi encaminhada à 108ª Delegacia de Polícia em Três Rios, onde o caso foi registrado e todo o material apreendido foi apresentado à autoridade policial. Olha só, gente, o comissário de Polícia Civil, Carlos Graça Aranha, foi entrevistado por nós aqui da TV Correio da Manhã. A conversa abordou o passo a passo da investigação de crimes contra a mulher, problemas do Código Penal brasileiro e questões relacionadas ao tráfico de drogas aqui em Petrópolis. Segundo ele, a investigação começa muito antes do policial chegar em uma cena de crime. De acordo com o comissário de Polícia Civil, Carlos Graça Aranha, que atua na 105ª Delegacia de Polícia em Petrópolis, em um crime de violência contra a mulher, a vítima deve procurar uma delegacia, independentemente se a unidade é ou não especializada para este tipo de atendimento. Ainda segundo ele, o registro de ocorrência se transforma em um inquérito para que as provas sejam coletadas. Onde a mulher é encaminhada a exame de corpo de delito, se for o tipo do caso, que é o caso de uma violência física, tá? A gente reúne provas, mensagens de WhatsApp, enfim, torpedo, nos crimes que são falados, né, ou então escritos nesses mensageiros. A gente documenta tudo, houve eventuais testemunhas, nem sempre tem. Aranha ressalta que a procura de testemunhas em crimes desse tipo é mais difícil, porque geralmente a violência ocorre entre 4 paredes. Os homens acham, os agressores, que isso vai criar uma dificuldade. Não cria dificuldade. A gente tem meios, né? E a delegacia representa o Poder Judiciário pela expedição de medidas protetivas. De acordo com o comissário Aranha, há um trabalho integrado para acompanhar a vida da mulher após a medida protetiva. Em Petrópolis, essas ações são conduzidas principalmente pela Polícia Militar, através da Patrulha Maria da Penha, pela própria Polícia Civil e pela Guarda Civil Municipal. Esses órgãos atuam de forma integrada em uma rede de apoio para as mulheres vítimas de violência doméstica. Um caso recente de extrema violência que chocou o país foi o do estupro coletivo contra uma menor de idade. Na ocasião, entre os envolvidos, havia apenas um menor de idade e outros eram todos maiores. Nós temos um problema de legislação no país no que diz respeito à responsabilização criminal de menores de 18 anos. Eles não respondem crimes, eles respondem por uma coisa chamada ato infracional. É bacana isso? Não, né? Neste caso, o menor de idade não é preso, ele é apreendido. De acordo com Aranha, no Brasil, se o menor comete um crime de homicídio, ele responde com uma medida socioeducativa de internação por um período máximo de 3 anos. E eu costumo defender uma coisa assim, isso é um problema de legislação federal. Então cobra bem, deputado federal e senador são os personagens responsáveis por essas leis lixo, eu chamo assim, tá? Essas leis porcarias que tem aí, que não permitem a punição de menores, a punição adequada de menores. Para o comissário de Polícia Civil, o ideal seria o menor ser avaliado por uma equipe de psicólogos e assistentes sociais para que a punição justa seja aplicada. Para verificar se ele tinha entendimento perfeito do crime que cometeu. Se vem um laudo e me diz, não, ele tinha entendimento perfeito do crime que cometeu, cadeia, igual de maior, cumprir pena.
É isso que deve ser. E não ficar discutindo se vai baixar a idade para 16 anos, para 14 anos. Não resolve. De acordo com o policial, em uma cena de crime, qualquer detalhe é relevante para a investigação, seja um pingo de sangue, um objeto fora do lugar e até mesmo uma cama em um local diferente. Segundo ele, a investigação começa muito antes dos agentes chegarem na cena do crime. São detalhes assim, você vai desenvolvendo ao longo dos anos uma coisa que a gente chama de tirocínio policial. A cena do crime fala, né? O morto fala conosco numa cena de crime. Eu entro numa cena de crime com outros colegas também e aquela cena está me dizendo coisas. Carlos Graça Aranha atua na Polícia Civil em Petrópolis desde 2015. Segundo ele, a cidade imperial é um dos raros locais que há de fato uma integração entre as forças de segurança. A gente troca informações constantemente com o Serviço de Inteligência do 26º Batalhão, com o Serviço de Inteligência da Guarda Municipal, quando a gente está atuando junto. Vai todo mundo junto, todas as forças, contamos com os cães farejadores da Guarda Municipal para realizar as buscas e apreensões de droga. Outro assunto importante destacado por Aranha é que em Petrópolis não há guerras de facções criminosas, nem fuzis nas mãos de criminosos. Segundo ele, isso acontece em decorrência da integração entre as polícias civil e militar e a Guarda Civil. E eles não têm, acabam não tendo recursos financeiros para a aquisição de fuzis, que é um armamento muito caro, entendeu? Então eles não conseguem. E o fato desses efetivos policiais residirem na cidade também ajuda muito, aumenta o comprometimento dos policiais. Agora, mudando de assunto, somente entre janeiro e março deste ano, o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro já realizou mais de 5.900 resgates a animais do Estado. De acordo com o informativo da corporação, divulgado no dia 13 de março, Dia Nacional dos Animais, cobras, cães, gambás e gatos são as espécies mais resgatadas no estado fluminense. Segundo o Corpo de Bombeiros, no mesmo período do ano passado, foram mais de 5.000 salvamentos, um número menor que os 5.900 registrados neste ano, demonstrando o aumento da demanda por este tipo de atendimento. Em 2026, mais de 1.250 cobras, 1.200 cães, 1.198 gambás e mais de 900 gatos foram resgatados por militares da corporação. Ao longo de todo o ano passado, quase 27.000 animais foram resgatados pelo Corpo de Bombeiros em diferentes tipos de ocorrência, desde salvamentos em áreas urbanas até resgates em ambientes de difícil acesso. Cada um desses resgates evidencia a importância da conscientização e do respeito à fauna, destacando a necessidade de preservar e proteger todas as espécies. Nós vamos agora para um rápido intervalo, mas não saia daí, porque já temos o Correio Esportivo. Petrópolis, uma cidade histórica que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. O estado do Rio de Janeiro é, com certeza, um estado de inspiração. Eu sou mais RJ. E você? Sou mais cultura. Sou mais emprego. Sou mais segurança, com mais polícia nas ruas. O Rio de Janeiro está em alta. Para onde você olha, tem mudança acontecendo. Que orgulho viver aqui. Somos o estado que não para de crescer. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo,
A Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Estamos de volta. Como prometido, vamos agora para o Correio Esportivo com as principais notícias do mundo e do esporte com Hugo Petersen e Gabriel Toledo. Começamos agora mais uma edição do Correio Esportivo, o momento de focar em esportes aqui na TV Correio da Manhã. E na edição de hoje a gente vai focar em Fórmula 1, futebol e também no jiu-jitsu. Começamos a nossa edição falando de futebol carioca porque o time da virada atacou novamente. Na noite desta quarta-feira, Vasco e Fluminense se enfrentaram no Maracanã e protagonizaram um verdadeiro jogaço. O placar final, Vasco 3, Fluminense 2, foi um resultado inimaginável para quem só assistiu à primeira etapa da partida. Isso porque logo com 1 minuto de jogo, contando com uma falha de Hugo Moura, Canóbio abriu o placar e depois o Fluminense dominou o jogo. A situação muda um pouco no segundo, mas o Fluminense ainda amplia com Hércules aos 9. Mas 5 minutos depois, Nuno Moreira reduz e muda a história da partida. Aos 43, Spinelli empata de cabeça, explodindo o Maracanã. E aos 50, Thiago Mendes vira o jogo para consumar a virada. Hugo, com certeza, sim, um resultado, como você mesmo disse. Quem viu o primeiro tempo não imaginava que o jogo seria 3-2, principalmente para o Vasco, né? Exatamente, foi um primeiro tempo muito sólido do Fluminense. O Fluminense dominou todas as ações do jogo, é claro, dominando principalmente o meio de campo. E eu acho que essa dominância, essa ótima atuação, estava muito ligado ao coração desse time do Fluminense, que eu acho atualmente, que eu enxergo pelo menos assim, o Martinelli, camisa 8 do Tricolor, jogando muito futebol, jogando muito bem desde os primeiros segundos. Carregador de piano, né? Faz tudo nesse meio de campo Fluminense. Arma, ataca, defende, faz tudo. Faz todas as transições e realmente é um jogador impressionante. A gente tem que destacar que esse início de temporada dele com o Fluminense é impressionante. Mas aí, na segunda etapa, a situação muda, porque o Martinelli, que a gente descobre pela transmissão, inclusive, que jogou tudo que jogou no primeiro tempo com virose, ele precisou ser substituído. Aí entrou o Otávio, que na minha visão, ele não jogou mal. Só que o Martinelli, ele não só joga bem, ele faz os outros jogarem bem. Exato, tem muita discrepância ainda pro nível do Otávio. Aí tudo mudou e o Fluminense continuou jogando um pouco melhor nos primeiros minutos, mas aí depois o Vasco igualou e depois que saiu o primeiro gol do Vasco, aí a situação mudou completamente porque o ânimo do jogo, a moral do time e a moral do jogo mudou completamente. E uma coisa que mudou totalmente a moral pro Vasco, eu acho que foi a torcida. A torcida inflamou o jogo logo quando saiu o primeiro gol do Vasco. Antes de sair o terceiro gol do Vasco, a torcida do Vasco estava uma loucura. Tanto que nas imagens que a gente vai colocar aí agora, no terceiro gol do Vasco, o estagiário ali, que estava filmando o momento do gol, estava filmando a torcida. Do nada já saiu o terceiro gol e um resultado com certeza muito importante para o Vasco. Sem dúvida nenhuma, um resultado muito importante para o Vasco. E esse papel da torcida é essencial. A gente destaca que foi mais um clássico, é claro. Tem que levar em consideração que foi numa quarta-feira de noite, um horário muito ruim para qualquer pessoa que tenha uma vida, vamos dizer assim, normal de trabalho, poder conferir esse jogo. Mas a torcida do Vasco compareceu muito, entre aspas, né? Foram 28 mil pessoas no total do estádio inteiro. Mas fez diferença, principalmente na comparação com a torcida do Fluminense, que foi mínima, praticamente toda concentrada ali no setor sul. Aí, é claro, no primeiro tempo, a gente considera que a torcida do Fluminense brilhou mais, porque também o time estava dominando o jogo, mas aí na segunda etapa, quando surgiu aquela mínima fagulha, a torcida do Vasco foi inflamando, e foi como você disse, a situação, a cara da torcida, a vibração da torcida estava tão grande que aquele câmera que precisava estar filmando a jogada, que poderia ser o gol e acabou sendo, estava filmando a torcida, porque realmente foi um negócio quente, né? Impressionante, estava quente, estava fervendo de verdade o Maracanã e a torcida conseguiu essa resposta do time e depois conseguiu corresponder em campo. E também, é claro, né, Toledo, a gente tem que destacar o dedinho do Renato Gaúcho, que está indo muito bem nesse início do Vasco. Com certeza. Já são resultados muito bons, ganhou do Palmeiras, empatou com o Cruzeiro
que a gente comentou até que o Vasco poderia ter saído com a vitória e agora venceu um clássico também muito importante. Todos esses jogos, principalmente contra o Cruzeiro, contra o Fluminense, agora com bastante gols também. Exatamente, todos os jogos com muitos gols. Era o problema do Vasco nessa temporada, inclusive, depois que o Ryan e o Verratti tinham saído no ano passado. E agora o Vasco está conseguindo ressurgir. E tem muito a ver com o ânimo, tem muito a ver com essa mudança de técnico. Os próprios jogadores já falaram isso e é algo muito positivo. 3 jogos muito difíceis. O Cruzeiro, a gente pode dizer assim que, levando em consideração o que está sendo nessa temporada até o momento, não é tão difícil igual aos outros, mas ainda assim, 7 pontos dos 9 disputados é algo muito positivo e muito melhor do que a torcida poderia esperar, principalmente levando em consideração como é que foi esse início de temporada para o Vasco. Exatamente. E o Fluminense não foi o único carioca a decepcionar o seu torcedor. O Botafogo perdeu para o Palmeiras fora de casa por 2-1. Os gols do Alviverde foram marcados por Alan e John Arias, e o do Glorioso foi marcado pelo recém-convocado Danilo. Mais uma vez a lei do ex funcionou, mas dessa vez o resultado não foi tão bom, já que o Botafogo não conseguiu sair com a vitória nem com o empate. E é aquilo, né? A gente já tem comentado sobre essa situação externa do Botafogo, que ela tem afetado o interno, no caso, tem afetado o campus. Hugo, a gente já tem comentado aqui recentemente que toda essa situação externa do Botafogo tem afetado nos gramados, tem prejudicado muito o Botafogo, inclusive já tem torcedores falando que o Botafogo esse ano tem que fazer os 45 pontos ali, porque toda essa situação só tende a piorar. Exatamente, a situação do Botafogo está muito complicada, a torcida está muito pessimista vendo o que está acontecendo com o time, levando em consideração principalmente que o time 2 anos atrás estava na final da Libertadores, sendo campeão brasileiro, e muita coisa vem acontecendo, os jogadores também não vêm correspondendo, a gente destaca isso, é claro, tem muito problema administrativo, problema da diretoria, mas os jogadores também não estão correspondendo e a situação cada vez se complica mais. Mas, entre todo esse caos, a lei do ex apareceu de novo, porque dentre todos os jogadores indo mal no Botafogo, o Danilo vai muito bem. Exato. E inclusive, se talvez o Botafogo não tivesse jogador expulso, que, né, detalhe, segundo jogo seguido tendo um jogador expulso pelo mesmo lance, isso mostra então uma clara deficiência desse time. Até psicológica. Exatamente. Né? Se não fosse por isso, talvez até o Botafogo tivesse conseguido um empate, talvez brigado por uma vitória, mas é uma situação que complica muito. E aí o Botafogo realmente não conseguiu superar. A gente tem que só para finalizar esse assunto do Botafogo, a gente tem que falar sobre a situação do Marlon Freitas, né? Saiu muito mal do Botafogo. Primeiro reencontro entre ele e o Botafogo ali foi agora esse jogo contra o Palmeiras. E é claro, não estava muito legal. Ele discutiu com vários jogadores do Botafogo, tomou algumas entradas um pouco mais duras. Assim, a situação também não é muito legal. Exatamente, mas eu diria que nesse ponto, pelo menos, a torcida do Botafogo já ficou feliz. Deve ter ficado feliz que os jogadores corresponderam nesse ponto, porque realmente foi uma saída muito conturbada, com muita mágoa, que a gente pode dizer, da torcida do Botafogo com esse jogador, e realmente não foi um encontro dos mais desejados, principalmente porque o Marlon Freitas saiu vitorioso. Agora, mudando de esporte, o ginásio poliesportivo Pedrão recebeu no último fim de semana o Teresópolis International Open 2026, realizado ao longo de 3 dias. Esse evento, promovido pela International Brazilian Jiu-Jitsu Federation, reuniu atletas, equipes e admiradores do jiu-jitsu, movimentando a cidade e reforçando seu destaque no cenário esportivo. E com a boa presença do público, a competição teve como foco o incentivo à prática esportiva e a promoção da qualidade de vida. As disputas foram marcadas por alto nível técnico e espírito esportivo entre os participantes. E mudando de categoria mais uma vez e indo para o asfalto, o italiano Kimi Antonelli venceu sua primeira corrida na Fórmula 1 no último fim de semana. O jovem piloto da Mercedes largou na pole position e liderou praticamente toda a corrida da China. Também chegaram no pódio o seu companheiro de equipe George Russell da Mercedes e também vencedor da prova sprint, e completou o Lewis Hamilton da Ferrari, que conquistou seu primeiro pódio na equipe italiana. E infelizmente o nosso brasileiro Gabriel Bortoleto teve problemas no seu carro e nem largou na corrida. Toledo, a gente tem que destacar aqui, foi uma corrida bem movimentada, não tão movimentada quanto a abertura da temporada lá na Austrália, mas ainda assim uma corrida muito positiva, principalmente pela batalha entre as duas Ferraris,
e Hamilton e Leclerc, uma corrida muito limpa, muito disputada, mas que no final das contas o Hamilton saiu vencedor. Exato, são as duas equipes que têm saído melhor, né? A Ferrari e a Mercedes, pelo menos nesse iniciozinho de temporada. E é claro, o primeiro pódio do Hamilton é algo que a gente falava muito durante a última temporada, né? Já que o Hamilton estava muito mal, não estava se adaptando tão bem à Ferrari. Exatamente, parece que com esse novo regulamento, esse regulamento casou melhor com o estilo de pilotagem dele e está sendo algo muito positivo para esse piloto inglês, um dos maiores nomes da história do automobilismo. Mas, Toledo, para a gente terminar aqui essa parte da Fórmula 1, só um pequeno destaque. As duas McLarens, assim como o Gabriel Bortolito, tiveram problemas e não conseguiram largar. Então, a equipe campeã mundial da última temporada já teve 3 carros não terminando corridas, na verdade nem largando em corridas. Foi o caso do Piastri na Austrália, Piastri de novo na China e agora o Lando Norris também. Então, a temporada passada, que foi dos sonhos para essa equipe inglesa, nesse ano está sendo um pesadelo. Exato, e algo que tem que ser mudado, afinal, a expectativa em cima da equipe estavam muito maiores, principalmente, claro, teve um ano passado muito bom. E a União das Associações Europeias de Futebol, a UEFA, anunciou neste domingo o cancelamento da edição deste ano da Finalíssima, torneio em jogo único entre os campeões da Europa e a América do Sul. Nesse caso, Espanha e Argentina, respectivamente. A partida estava marcada para o dia 27 de março em Doha, no Catar, mas foi inviabilizada pela escalada dos conflitos no Oriente Médio. Hugo, com certeza é um jogo que estava com muita expectativa, afinal, na minha visão, eram as duas seleções melhores colocadas, claro, no ranking da FIFA também, e falando de futebol em si jogado, as duas melhores também. Exatamente, era um confronto muito esperado, e não só por serem duas grandes seleções, as melhores colocadas, as que disputam o melhor futebol, as que jogam o melhor futebol, mas também porque essa é uma passagem de bastão simbólica ali. A gente ia ter um confronto, o único provavelmente, entre Messi e Lamine Yamal, os dois camisas 10 do Barcelona, não, o Messi a gente não precisa nem falar, e o Lamine Yamal, atual camisa 10. Mas, infelizmente, não aconteceu, pelo menos nesse exato momento. Agora a expectativa para esse jogo acontecer, se acontecer, acho que vai ser na Copa do Mundo de 2026, até numa possível final, afinal, na minha visão, são as duas favoritas também. Exatamente, Toledo. Mas aí a gente continua acompanhando e a gente tem que sempre lembrar, né? Aí vai acontecendo muita coisa e a gente acaba esquecendo. Mas a Copa do Mundo já está chegando, já está batendo na nossa porta. Faltam menos de 100 dias. Mas, gente, com essas informações nós encerramos o Correio Esportivo de hoje. Até a próxima. É isso, gente. A gente se vê na próxima edição. Um beijão. Hugo e Gabriel pelos principais destaques do mundo do esporte. Agora nós vamos para um rápido intervalo, mas não saia daí, porque já temos a nossa previsão do tempo. Correio da Manhã, o grupo de comunicação que mais cresce no Brasil. 5 gráficas, 5 jornais diários. Correio da Manhã, Correio Nacional, Distrito Federal, Sul Fluminense, Petropolitano e agora Correio da Manhã São Paulo. Além do Jornal da Barra, Jornal de Turismo, Revista O Cruzeiro, TV Correio da Manhã e estúdios próprios. Grupo Correio da Manhã, informação com tanta credibilidade que é impressa todos os dias. Enquanto você imagina que poderia rolar desconto na conta de luz, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Antes, aqui no Rio, não tinha o devido cuidado com o meio ambiente. Agora tem. O governo do estado está despoluindo a Baía de Guanabara. E com obras de saneamento e ecobarreiras, devolveu as praias do Flamengo e Glória limpas e próprias para o banho. É isso, Edu? E tem mais. Antes o Rio não tinha combate ao desmatamento e nenhum programa de reflorestamento. Agora, o governo do estado fez a recuperação do ecossistema florestal e marinho. Gisélia, com você. Você lembra o que acontecia aqui quando chovia? Aqui, ó, alagava tudo. Agora, o governo do estado investiu mais de 800 milhões no Limpa Rio e limpou 3.000 quilômetros de rios, córregos e canais em todo o estado, evitando assim o impacto das chuvas.
O Rio tem um governo que trabalha muito. Primeiro ele faz, depois ele mostra. Como tem que ser, né? Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Estamos de volta e vamos agora para a previsão do tempo. Gente, hoje é quinta-feira, amanhã o sextou, sexta-feira, e muita gente já começa a descansar, a querer sair. E agora a gente quer saber como é que fica o tempo e também as temperaturas, e por isso eu já estou aqui ao vivo com o Jonathan Joras, que é quem vai trazer essas informações para a gente. Boa tarde, Jonathan, tudo bem? E aí, como é que fica o tempo para o sextou? Oi, Mariana, uma boa tarde para você, uma boa tarde para quem nos acompanha também. Bom, em Nova Friburgo, a sexta-feira será parecida com quinta-feira. O dia será de sol com algumas nuvens e chuva passageira. À noite, muitas nuvens, mas com tempo firme. E os termômetros vão variar entre a mínima de 17 e máxima de 23 graus Celsius. Em Teresópolis, o dia será chuvoso, mas em alguns momentos o sol pode aparecer entre nuvens. E as temperaturas vão variar entre a mínima de 18 e máxima de 23 graus Celsius. E aqui em Petrópolis, assim como em Teresópolis, o dia será de sol com algumas nuvens. Além disso, pode chover rápido durante o dia e na parte da noite. Os termômetros na cidade de Petrópolis vão variar entre a mínima de 18 e máxima de 24 graus Celsius. Agora, partindo para a região centro-sul aqui do estado, em Paraíba do Sul, a sexta-feira será de sol, mas também pode chover rápido, durante o dia e na parte da noite. E as temperaturas vão variar entre a mínima de 20 e máxima de 26 graus Celsius. E para a gente finalizar a nossa previsão do tempo, Mariana, em 3 dias, a sexta-feira também tem previsão para ser chuvosa, principalmente na parte da tarde. À noite, o tempo volta a ficar firme e os termômetros vão variar entre a mínima de 21 e máxima de 26 graus Celsius. Mariana, a gente pode perceber que a gente está se aproximando do fim da estação, de fato, e no fim da estação o clima, o tempo está com cara de verão, né? Ao contrário do que a gente viu ao longo do verão. Pois é, Jonathan. Inclusive, amanhã começa oficialmente o outono, o verão acaba hoje. Amanhã, por volta das 11 horas da manhã, começa o outono. E como você destacou, o tempo vai ficar normalmente instável também. As temperaturas máximas vão cair bastante. As temperaturas máximas aqui, pelo menos na região serrana, na casa dos 23 graus. Hoje era a máxima dos 27 e para amanhã 23 graus. Então cai um pouco as temperaturas máximas, mas as mínimas se mantêm ali perto da casa dos 20 graus também. E na região centro-sul do estado, como você também trouxe, as temperaturas máximas já na casa dos 26, mais perto dos 30 graus. Mas, Jonathan, muito obrigada por suas informações e essa foi a nossa previsão do tempo. Pessoal, a gente fica por aqui, mas mais notícias e informações
você encontra nos nossos telejornais, além do nosso site em correiopetropolitano.com.br, as nossas redes sociais, o Facebook, TV Correio da Manhã, os nossos Instagrams, @Correio Petropolitano e @TV Correio da Manhã. Siga a gente para se manter sempre informado. E claro, a participação de vocês através do envio de denúncias é muito importante. E vocês podem nos enviar essas denúncias através do nosso WhatsApp, no DDD 24 99248 3167 e também para o nosso e-mail em tvccorreiodamanhã@gmail.com. Gente, o Correio Petropolitano na TV primeira edição fica por aqui e amanhã a gente tá de volta. Eu espero por vocês a partir de 1h. Temos um encontro marcado. Até lá! TVC, a TV do Correio da Manhã.